Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa versão da história do Jardim do Éden que, olha, pouca gente conhece. Ela vem direto do livro de Urântia. E pode se preparar, porque aqui não estamos falando de um simples jardim, não. É uma história de engenharia cósmica, de conflitos muito, mas muito antigos e de um plano super meticuloso que levou 100 anos para ser executado. Ok, vamos começar com essa provocação. E se o Jardim do Éden fosse, na verdade, um santuário de alta tecnologia, planejado nos mínimos detalhes por 100 anos? E se aquela história toda que a gente conhece for só a pontinha do iceberg? Pois é, a fonte que a gente está explorando hoje sugere exatamente isso. Um Éden que não foi mágica, mas sim o resultado de um projeto monumental construído para receber seres que iriam, literalmente, mudar o curso da biologia no nosso planeta. Para entender o jardim, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar o cenário do mundo naquela época. O planeta, que no texto é chamado de Urântia, tinha chegado assim no auge do seu desenvolvimento biológico. A evolução tinha feito a parte dela, sabe? Mas, em contraste, a civilização estava um caos, em ruínas. E por que estava em ruínas? Bom, uma rebelião lá nas altas esferas tinha jogado o mundo no caos completo, no isolamento espiritual. Imagine só, por milênios, a cultura, a moralidade, tudo ficou estagnado. E no meio dessa bagunça toda, só dois grupos mais avançados sobreviveram: os Noditas e os Amadonitas. Eram eles que ainda guardavam ali as últimas faíscas de uma civilização que já tinha se perdido. E olha, esses dois grupos não se bicavam de jeito nenhum. Os noditas eram os descendentes da galera que se rebelou. Já os amadonitas, eles vinham dos nativos que permaneceram leais ao plano original. Então, a rivalidade entre eles era antiga, era profunda. Um conflito que estava ali, quietinho, só esperando para explodir e que ia definir todo o palco para o que estava por vir. Então, com o planeta nesse estado super delicado, um plano muito ousado começou a ser colocado em prática. E veja bem, não foi nenhuma mágica divina da noite para o dia. Pelo contrário, foi um projeto humano, metódico, que levou um século inteiro para preparar o terreno para a chegada daqueles que o texto chama de elevadores biológicos. Ninguém menos que Adão e Eva. E os líderes leais dessa empreitada, Van e Amadan, eles não estavam sozinhos nessa. Eles conseguiram juntar uma força-tarefa de mais de 3.000 voluntários. Eram pessoas comuns, que acreditaram na promessa de um futuro melhor e que estavam de fato dispostas a colocar a mão na massa para construir esse futuro. E não foi de qualquer jeito, não. Havia um plano, e um plano muito bem estruturado. Primeiro, uma comissão passou 3 anos só procurando o lugar perfeito no planeta. Depois, essa galera toda foi organizada em 100 equipes, 100 companhias. Isso aí que a missão principal começou de verdade. Pegar esse lugar e transformá-lo num paraíso. Um lugar digno de receber os novos guardiões do planeta. O nível de dedicação aqui era uma coisa de outro mundo, impressionante mesmo. Como essa citação da fonte deixa claro, isso aqui não era só um projeto de construção civil, né? Era uma missão movida por uma fé profunda, uma preparação quase sagrada para um evento que eles acreditavam que podia de verdade redimir o mundo inteiro. Bom, agora vamos entrar nos detalhes da engenharia desse paraíso. Porque o Éden, nesta crônica, não é um lugar mítico flutuando nas nuvens. Nada disso. É um lugar físico, real, escolhido a dedo por suas vantagens estratégicas e construído com uma engenharia que, olha, é de cair o queixo. O lugar escolhido? Uma península na costa leste do Mediterrâneo. Era quase uma ilha, sabe? Com um clima perfeito, todo protegidinho por montanhas. E agora vem um detalhe fascinante. Lá quase nunca chovia. Então, como é que a vegetação era tão exuberante? Simples, era tudo irrigado por uma neblina noturna gerada por um sistema super complexo de canais artificiais. Pura tecnologia. E o plano era muito inteligente. Eles não terminaram o jardim por completo. Só uma pequena parte, 5%, foi supercultivada. Outros 15%, mais ou menos. E o resto, 80%, ficou no estado natural. A ideia era genial, deixar que o próprio Adão, quando chegasse, pudesse dar o seu toque final, terminar o projeto com as suas próprias ideias. E só para a gente ter uma noção da escala disso tudo, quando Adão chegou, já existiam mais de 20.000 quilômetros de estradas e caminhos pavimentados dentro do jardim. 20.000 quilômetros. Era literalmente uma cidade-parque gigantesca e super bem planejada. E o nível de avanço tecnológico não para por aí. O Éden tinha um sistema de esgoto avançadíssimo.
todo coberto com tijolos, tudo planejadinho. Para se ter uma ideia, a fonte diz que a humanidade só foi redescobrir a importância de um saneamento básico desses milênios depois, lá pelo século XIX. É impressionante, né? Beleza, mas no coração de toda essa engenharia, de todo esse projeto, tinha um elemento que soa muito mais como mitologia: a árvore da vida. Só que, nesta versão da história, ela era bem real. E mais, ela tinha um propósito surpreendentemente técnico. A árvore da vida não era um símbolo, uma metáfora, não. Era uma planta física, um arbusto trazido de outro mundo chamado Edentia. E o fruto dela agia como uma espécie de bateria superquímica. Ele liberava uma energia que dava imortalidade física. Mas, e aqui está o pulo do gato, só funcionava para seres com uma biologia específica, como Adão e Eva. Para os humanos comuns daquela época, não servia para nada. E essa árvore não era qualquer planta. Ela tinha uma história longa e sagrada. Ela veio de um mundo super distante, foi plantada na primeira capital do planeta, depois precisou ser escondida e protegida por mais de 150 mil anos depois da tal rebelião, para só então, finalmente, ser plantada no centro do Templo do Éden. Só essa jornada toda já mostra a importância gigantesca que ela tinha, né? Mas, apesar de todo esse planejamento, de toda essa esperança, o Jardim do Éden, como foi idealizado, não durou para sempre. E a sua queda, a sua queda foi tão física e tão dramática quanto a sua criação. Depois que Adão saiu de cena, os noditas, aqueles rivais históricos, invadiram o jardim. O que eles queriam? O fruto da árvore da vida, claro. Eles achavam que aquilo os tornaria como deuses. Só que eles comeram o fruto e nada, absolutamente nada aconteceu. A árvore, como a gente viu, só funcionava para uma biologia específica. E a frustração de descobrir isso, a raiva, isso foi o estopim para um conflito muito maior. O fim do jardim foi literalmente uma cascata de desastres. Primeiro, a invasão dos noditas. Aí, a guerra interna que veio depois levou à queima do templo e da própria árvore da vida. Como se não bastasse, a geologia resolveu dar o golpe de misericórdia. Vulcões ali perto entraram em erupção. A ponte de terra que conectava a península ao continente começou a afundar. E assim, ao longo de centenas de anos, aquele paraíso todo foi lentamente sendo engolido pelo mar Mediterrâneo. Mas aqui vem uma reviravolta interessante. A fonte oferece uma perspectiva bem surpreendente sobre esse final trágico. O texto diz que esse desaparecimento do jardim não deve ser visto como um fracasso do plano divino de jeito nenhum. Pelo contrário, sugere que a submersão do Éden foi um evento natural, quem sabe até programado para acontecer, justamente quando a missão de Adão já estava seguindo seu curso em outras partes do mundo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão, né? Se um lugar construído de forma tão perfeita, com tanto propósito, já estava destinado a desaparecer, o que isso nos diz sobre a natureza dos grandes planos, dos nossos paraísos? Será que a falha, o fim, pode ser, na verdade, parte de um projeto ainda maior? É uma pergunta que ecoa muito além das páginas dessa crônica. Valeu por acompanhar essa jornada.